fosse Magda, não acontecia. Vocês vão ouvir tudo de novo. Eles vão ouvir pela primeira vez. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Olá, muito bom dia. Eu sou Magda Beatriz, sou embaixadora do IMAMA. E primeiro eu agradeço a presença de vocês aqui, principalmente que eu estou vendo que boa parte da nossa plateia é formada por homens, por meninos. E é muito importante que vocês também se engajem nesta que não é uma campanha. Não é uma campanha. A gente dá um nome de campanha, de evento, mas esse é um compromisso que todos nós, homens e mulheres, deveríamos ter, de ter a informação e de atuar na prevenção do câncer, seja ele o que for. Vocês vão ver que nós vamos falar sobre... Nós não, as convidadas vão falar sobre alguns deles e da importância que tem. Cada um de nós faz a sua parte, ok, mas se nós formos um grupo bem maior, certamente nós vamos ter um resultado bem melhor. Qual a ideia do que câncer é esse? Quero saudar também as pessoas que estão nos acompanhando hibridamente, que é o nome da moda, né? Mas é onde você estiver, que você está nos acompanhando. Muito obrigada, e que este não seja o único momento em que nós vamos tratar desse assunto, mas que câncer é esse? É um assunto que tem que ser tratado quase que diariamente, dentro de casa, dentro da família, junto com os amigos, com os conhecidos, porque detectar precocemente salva muita vida. Oportunizar o fácil acesso à informação sobre o câncer, visando a educação, a prevenção e atingindo toda a comunidade em todas as idades, raças e gêneros. Que câncer é esse? Esse projeto, que começa agora, nessa primeira edição, e que, se Deus quiser, terá muitas, ele tem a ideia de formar um banco de dados de tipos de câncer de mama, de pulmão, de próstata, de colo de útero, hematológicos e intestinos. Identificar qualitativamente pessoas com um dos 6 cânceres em Porto Alegre e arredores. Eu estou falando da intenção, do objetivo deste projeto. Informar e orientar a população sobre saúde geral, proporcionar uma experiência sensorial e lúdica que destaque a causa do câncer, oferecendo múltiplas formas de desvendar a doença e seus processos. Oferecer ao público beneficiado com conteúdo interativo, com profissionais habilitados da área da saúde. Também disponibilizar, o que é muito importante vocês saberem, orientação jurídica para pacientes com câncer. Também promover a interação e a discussão do tema entre comunidade, médicos e demais profissionais da saúde. Quem nos chama, quem nos recebe e quem criou essa maneira de comunicação é o IMAMA. O IMAMA, o que é o IMAMA? Instituto da Mama, do Rio Grande do Sul. Portanto, tem em todo o Brasil. O IMAMA busca, com este evento e todos os outros que eles proporcionam e realizam durante o ano, a conscientização da sociedade gaúcha acerca da importância dos cuidados com a saúde da mama, enfatizando a necessidade da detecção precoce do câncer de mama para maiores chances de cura, obviamente, além de qualidade e agilidade em todos os processos da rede de atenção à saúde da mama. Para tanto, atua diretamente nos processos de educação, reabilitação, articulação e mobilização social. A missão do IMAMA, gente, é promover, manter e restabelecer a saúde das mamas de mulheres e homens. Homem também tem câncer de mama, do estado do Rio Grande do Sul. E a visão, efetivamente, é erradicar o câncer de mama como uma doença que ameaça a vida.
Nesse sentido, foi que nasceu o projeto Que Câncer é Esse? O objetivo é conscientizar, informar e orientar a comunidade gaúcha sobre 6 tipos de cânceres: mama, próstata, colo de útero, pulmão, hematológicos e cólon. Sem dúvida alguma, além de agradecer a presença de todos, o apoio de todos vocês, os que estão nos seus mais diversos lugares nos acompanhando via internet, nosso agradecimento muito especial de coração ao Banrisul, à Novartis e também à AstraZeneca. Toda essa maravilha que nós estamos aqui presenciando e vivendo e vivenciando, só foi possível ser feito por essas pessoas, por essas entidades, Banrisul, Novartis e AstraZeneca. Nós vamos começar esse nosso trabalho de hoje falando de câncer de colo de útero e câncer de cólon, cuidados e alertas. Vou subir a esse palco especialistas no assunto. E para mediar este encontro, eu quero primeiro chamar a enfermeira do HPS, Tatiana Breyer, para que ela receba, então, as nossas convidadas. É Breyer ou Breyer? Obrigada, Tatiana. Vamos, então. A palestrante, doutora Nájila Ahmad. Ela é especialista em câncer de colo de útero, desde a prevenção primária até o tratamento. Formando essa nossa equipe, nós temos uma paciente que está conosco. Por gentileza, a doutora Micheline Sicorra Willenberg. É um case de sucesso que será relatado aqui para vocês. Também convidado presencial, Juliana Medeiros. Ela é enfermeira especializada em cuidados com idosos. Virtualmente nos acompanha a paciente Priscila Cibele da Silva, para fazer certamente o relato da sua experiência. Palestrante presencial, doutora Alice Zeumanovics, especialista em câncer de cólon. Que câncer é esse? Subtítulo: Convivendo com o câncer de cólon. Pacientes, obrigada. Pacientes virtuais, Kátia Adriane Oliveira de Araújo, vai fazer o relato da sua experiência, e também a Jaqueline, que está aqui conosco. Cadê a Jaqueline? Jaqueline? Ah, está aqui a Jaqueline, por favor. Vem para cá. Como é teu sobrenome, Jaqueline? Marques. A pessoa não tinha o sobrenome. Jaqueline Marques. Isso acontece. Ao vivo tudo é possível. O importante é que todas estão aqui. Eu estou de costas, tá, gurias? Mas anjo não tem costas, eu me acho um pouco anjo. Tem gente que acha que eu sou demônio, eu acho que eu sou anjo. Então, eu quero agradecer a todas vocês, desde já, em nome daqueles que proporcionam e estão promovendo esse encontro, e passo de imediato a palavra à nossa mediadora, Tatiana Breyer, enfermeira do HPS, desejando a todas um bom trabalho. Obrigada. Vou pedir... Estão me ouvindo? Ok, som aí? Ok? Ótimo. Bom dia, pessoal. Coloridas, maravilhosas, queridas voluntárias que estão aqui nesse sábado. Mesa maravilhosa, doutora Alice, minha amiga de muito tempo. É muito bom encontrar vocês, né? Eu aqui saúdo todas as pessoas que dedicam um pouco do seu tempo para fazer um pouco mais pelo outro. Eu, atualmente, sou diretora do HPS de Porto Alegre, sou enfermeira. E o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou fazendo aqui porque, em algum momento da minha vida profissional, eu precisei descobrir uma motivação. E essa motivação é ajudar as pessoas que estão passando pelo câncer. Então, eu faço questão de doar o meu tempo num sábado, e assim como eu tenho feito em outros momentos da vida, para ajudar as pessoas que estão vivendo com câncer. Mas não vou me estender, porque a gente tem gente muito boa para ouvir, a Nájila, as nossas pacientes, a minha colega enfermeira aqui. Então, eu queria, de imediato, começar com a doutora Nájila, que tem um nome super diferente, mas eu imagino que deva ser bem exótico, né, doutora? De origens... Meu pai... Tá,
Está funcionando. O meu pai é jordaniano. Ah, que joia! Então, assim, esses países produzem conhecimentos diferentes e a gente precisa aprender sempre, né? Que bom que a senhora pôde estar aqui conosco. Eu vou começar com a sua fala e depois a gente vai conversando. A ideia hoje, gurias, é fazer um bate-papo, a gente conversar, vocês contarem da vivência, das expectativas de vocês, do que foi difícil, do que foi fácil. E, assim, vamos ouvindo e a gente vai conversando, tá bem? Daí, se o público, ou aqui presencial ou de casa, quiser fazer alguma intervenção, as gurias vão me dizendo e a gente vai conversando. Tá bem, doutora? A palavra é sua. Primeiramente, eu quero agradecer a lembrança, o convite. A parte de câncer de colo uterino é uma coisa que eu gosto muito de atuar. Eu sou colega do HPV, então eu sou médica da prefeitura também. Eu sou a responsável pela parte de câncer da mulher no hospital da prefeitura e também a área de atuação em câncer oncologia ginecológica e patologia cervical privada. O que a gente tem que falar de câncer? A gente tem que saber que o câncer ele é a segunda causa de morte no mundo, o câncer ginecológico, tá? Sendo que o câncer de colo uterino ele é a terceira causa de morte no mundo, tá? Infelizmente, é um tumor de países de baixo índice de desenvolvimento humano. E isso a gente tem que tentar mudar. Porque se os países de primeiro mundo conseguiram, com métodos de rastreio, de tratamento precoce, de vacinação, mudar esse cenário, a gente também pode conseguir, tá? Eu tenho dados aqui da OMS. A cada ano, em média, 570 mil mulheres vão fazer diagnóstico no mundo, sendo que, em média, 315 mil vão morrer da doença. É muito. No Brasil, o nosso cenário, ele é o terceiro tumor que mais mata a mulher, tá? Com uma incidência de a cada 100 mil mulheres, 15 mulheres com diagnóstico. Isso é um índice alto. Os países que têm controle dessa doença hoje são considerados, em média, 4 mulheres por 100 mil, tá? E todo ano no Brasil a gente consegue fazer diagnóstico de, em média, 16 mil mulheres, sendo que 6 mil vão morrer. A gente sabe que a cada hora no Brasil morre uma mulher por câncer de colo uterino. Infelizmente, a distribuição a nível geográfico no Brasil também mostra a nossa disparidade social. Então, eu tenho como os países, as cidades, as regiões norte, nordeste, centro-oeste, sendo o segundo tumor com maior incidência, e o Rio Grande do Sul acaba sendo o quarto em incidência. Ainda assim, é alto, né? E eu vou explicar por quê. Porque é um tumor que é causado por um vírus. É o vírus, papilomavírus humano, que tem mais de 150 tipos de vírus. Eles são tipados por números, eles estão associados a vários tumores de cabeça e pescoço, boca, canal anal, e o trato genital inferior da mulher e do homem também é lesado por esse vírus, causando, então, câncer de pênis, câncer de colo uterino, vagina e vulva. Então, sendo um tumor que é causado por um vírus em 99,7%, digamos que só 0,3% dos tumores de colo não tem associação com HPV. Significa que a gente teria métodos de prevenção, concordam? É um vírus, né? A gente vai dizer, então, de fatores de risco principais, o HPV. A gente tem que ensinar a população de outros fatores de risco. E aqui eu vou falar
principalmente as meninas iniciando a vida sexual precoce, né? A média das meninas brasileiras é uma média precoce, 13, 14 anos. Múltiplos parceiros sexuais, sem uso de preservativo. As pacientes imunossupressas, as transplantadas, as que usam medicações que reduzem a imunidade, e as pacientes HIV, né? A gente também, no Rio Grande do Sul, a taxa de HIV é muito alta, né? Um fator que cada vez mais a gente tem que batalhar e que é um fator propulsor de tumores de colo é o tabagismo, tá? O tabagismo, infelizmente, é alto nessas populações de baixo nível sociocultural. Hoje é feio fumar, mas nas classes baixas não existe feio, né? Eu que trabalho no Presidente Vargas, a taxa de mulheres com câncer de colo uterino, a associação do tabagismo é altíssima, né? Elas não conseguem parar de fumar, mesmo que eu dou o diagnóstico. Tá o grau de dificuldade de fazer tratamento. Então, assim, também, como prevenção, como pensar em câncer de colo uterino, combater o tabagismo, na minha opinião. Tá? A Organização Mundial da Saúde se preocupou tanto com câncer de colo que, em 2018, ela fez um chamamento mundial para a gente tentar batalhar para a redução de doença como problema de saúde pública. Então, ele propôs metas para 2030. Quais são as metas? Que a gente conseguisse vacinar, depois eu vou falar sobre a vacina, 90% das meninas até os 15 anos, tá? Que a gente consiga rastrear com o Papa Nicolau ou com o exame de HPV 70% das mulheres entre 35 e 45 anos, para a gente tentar, com isso, reduzir a mortalidade em 30%. Isso é uma meta. Se a gente vai conseguir, não sei, tá? Vamos falar um pouquinho de infecção de HPV, porque, para vocês entenderem que câncer é esse câncer é causado por um vírus. E um vírus que a gente tem como entender, não ter medo dele e tentar evitar, tá? Infelizmente, o HPV é a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo. Quando uma mulher chega para mim, doutor, eu tenho HPV, eu digo, olha, 70%, 80% dos homens e mulheres vão ter HPV. Isso é da vida. Tu teve uma iniciação sexual, tu vai entrar em contato com o vírus. Ele está no mundo. Ele é endêmico. Ninguém combate o vírus do HPV. Tá? Assim, ele existe. O que a gente tem que fazer sabendo disso? Primeiro, se eu tenho diagnóstico de HPV, se eu descobrir isso, o câncer de colo não é assim, tu tem HPV, tu vai ter câncer. 10% das mulheres que têm HPV não vão conseguir eliminar o vírus. São essas pacientes que eu deveria tentar encontrar para a gente poder saber que é essas que vão desenvolver lesões precursoras de câncer, que são lesões não invasoras, e que, se nada for feito com essas lesões, elas vão evoluir para o câncer invasor. Tá? Então, assim, recebi um diagnóstico de HPV, não vou ter câncer. Não é assim. Mas essa paciente tem que ficar em estado de alerta com o seu médico. O Brasil, as diretrizes do INCA, que são de 2016, elas não colocaram como coleta do exame do HPV. Ainda é um exame caro. O mais barato para nós, como rastreio, é o antigo e sempre exame de citopatológico Papa Nicolau, que foi feito lá por um médico grego no início do século passado. E ele é o que a gente tem. E é com isso que a gente vai ter que trabalhar até a gente ter
medidas de saúde pública que também englobem descobrir quais mulheres que têm o vírus do HPV. Entendeu? Isso é um projeto, tá? Doutora, então, assim, só para a gente ir ajudando as pessoas a entender, né, esse problema de saúde pública. Primeiro, eu gostaria de perguntar isso. A gente tem um exame específico para detectar se a mulher tem HPV ou não, mas ele não está disponível na rede pública, Não, é isso? não. Ah, isso é ruim, mas, enfim... Mas é o eu que vou te temos. falar que mesmo eu que faço rede privada, a gente não sai ainda pedindo HPV para todo mundo. Por quê? Porque se a gente pedir para pacientes abaixo de 30 anos, a maioria vai ter. Só que a maioria vai eliminar o vírus. A gente, hoje em dia, na clínica privada, isso pode ser que mude com o evoluir das diretrizes, a gente usa o teste do HPV para, se tu tem dúvidas de uma lesão no colo, que são alterações celulares inespecíficas, se aquela mulher pode aquela lesão estar associada ao HPV. E uma forma de saber de mulheres que tratam lesões precursoras, se elas têm um risco de ter outras lesões no futuro. Então, pós-tratamento, depois de uns 6 meses, 1 ano, seria uma indicação. Eu tenho uma liberdade maior de pedir, mas eu mostro, eu nem falo em teste do HPV no SUS, porque a paciente vai ficar frustrada que não tem R$400 para pagar. Ajudaria em muitas situações. Mas o que eu tenho que ensinar à população é qual é o público-alvo, o que é que o Ministério da Saúde no Brasil preconiza. Mulheres entre 25 anos, sexualmente ativas, então mulheres virgens, que não têm contato sexual, elas não precisam fazer coleta, eu não preciso invadir o ímen dela com um aparelho para fazer uma coleta. Mulheres sexualmente ativas, e quando eu falo sexualmente ativas, são as mulheres que têm relação com mulher também. Então, qualquer mulher que tem contato sexual, seja com homem ou com mulher, ela tem que fazer o teste, tem que fazer o citopatológico. Qual é o rastreamento de saúde pública? Mulheres de 25 a 64 anos, tá? Eles preconizam que tu faria 2 exames consecutivos. Esses 2 exames consecutivos normais, a paciente poderia se tranquilizar de fazer exames a cada 3 anos, tá? Isso a gente está falando em saúde pública. A gente sabe uma coisa que tem que entender. O fato de tu ter um exame de colo uterino, um CP normal, não te deixa 100% tranquila, porque existe uma falha do método. Esse método pode errar em até 40%, não é baixo. Aí vocês vão me dizer, mas para que serve um teste assim? É o que a gente tem de barato, de indolor, de fácil acesso. Eu consigo coletar aqui, consigo coletar lá no interior do Nordeste, tá? Como é que a gente melhora essa falha do método? Fazendo mais vezes. Porque as lesões de colo de útero, na maioria das vezes, elas têm um comportamento até causar o câncer mais longo, elas se mantêm pré-invasoras mais tempo. Então, se a pessoa for fazer o exame de novo, eu vim no médico, vou coletar de novo, chega uma hora que o exame dá alterado. Tá? Esse é o rastreio do Brasil. Aí vocês vão dizer assim, tá, mas mulheres abaixo de 25 anos ou acima de 64 não é para fazer? Eu estou falando em saúde pública. O que vai reduzir mortalidade? Eu vou ter casos de câncer com menos de 25 anos, mas para a saúde pública eu tenho que ter metas. A meta é essa população que me preocupa, tá? E assim, se a gente conseguisse introduzir o vírus, a coleta de exame de HPV, a gente deixaria essa mulher tão tranquila que ela poderia coletar o CP a cada 5 anos.
Por isso que eu digo que é uma coisa que poderia nos ajudar. Então, vamos de novo. Quem ainda não coletou CP esse ano, tem que fazer, certo? Certo. Pelo menos uma vez por ano, todo mundo tem que fazer CP. Idealmente, o Ministério da Saúde fala que a cada 3 anos é obrigatório. Mas, se a paciente tiver acesso anual, eu acho preferencial. Isso é meta de Ministério da Saúde. A gente pode, e eu faço no consultório, e é no hospital anual. É um exame barato, tu entende? Essa é a questão. Só que é um exame avaliado por humanos, é um exame coletado por humanos, e isso traz falha no método. Por isso que as pessoas que trabalham em saúde básica, elas têm que ter treinamento para fazer o Papa Nicolau. Não é simplesmente botar o aparelho dentro da vagina da mulher e sair coletando de qualquer canto. Eu tenho que fazer uma coleta do colo, do canal, tem técnica. E é por isso que tem que ensinar também quem trabalha com a saúde básica. Perfeito. Doutora, e assim, eu sei que a senhora vai falar da vacina, né? Vou e depois falar. A gente quer conversar com as outras palestrantes, então, queria que a senhora falasse um pouco sobre a vacina e se a vacina resolve esse problema e em que percentual a gente poderia ter tranquilidade para vacinar as nossas meninas, né? A vacina surgiu no mundo em 2006, né? E foi muito interessante que ela surgiu e os países de primeiro mundo já abraçaram a causa. Países de ponta, tipo Austrália, Inglaterra, já estão com mais de 10 anos de vacina. No Brasil, a gente começou a vacinar as meninas, só as meninas, tá? De 9 a 14 anos, a partir de 2014, e os meninos, a partir de 2017. Infelizmente, quando se iniciou esse projeto das vacinas, foi legal porque foi via escola. Aqui eu tenho dados que a meta de vacina das meninas era 80% das vacinações até 15 anos, tá? A primeira dose, no primeiro ano, teve uma procura de... Eu preciso de 2 doses com intervalos de 6 meses. Essa vacina é quadrivalente, ela pega os 2 principais HPV que causam colo de útero, que é o 16 e o 18, e trata verrugas genitais também. A segunda, a procura pela segunda dose já caiu para 40%. Quer dizer, tu vê o envolvimento das famílias, porque isso é envolvimento de família. Tu começar um protocolo de vacina com 80% e 6 meses depois tu não conseguir lembrar, sabendo que isso tu não vai colher louros agora, a gente vai ver repercussão daqui a 15, 20 anos. Eu não estou vacinando a menina para daqui a 5 anos eu ter um benefício. É para as mulheres de 40. E em 2015, só para vocês terem uma ideia, a procura já foi de 40%. E a segunda dose, em 2015, 22%. Vocês entendem, assim, que não dá para fazer prevenção primária num país que não valoriza esse tipo de coisa. Em 2017, a gente começou a oferecer para os meninos, porque os meninos, além de carregarem o vírus para as parceiras, os homens, eles também têm câncer de pênis, câncer de canal anal, câncer de cabeça e pescoço. Eles também vão se beneficiar, tá? A primeira dose, 40%. Hoje, a gente tem uma procura de 50%. A meta do mundo é 70%, 80%. A gente está aí num déficit de 30%, tá? Então, assim, o que eu vou dizer para vocês sobre vacinas? Tem que fazer, os pais têm que pensar no futuro. Tem pais que existem um preconceito, eu não vou vacinar agora, é uma doença relacionada ao sexo. Não, tem muitos outros tumores, e mesmo que seja relacionado ao sexo, isso é da vida. E eu acho que tinha que ter, de novo, minha opinião, o engajamento das escolas. Eu acho que é isso que vai mudar o panorama do Brasil.
E, infelizmente, eu vou falar para vocês, no Acre, que é o pior cenário do câncer de colo, a procura por vacinas é 10%, 15%. Então, não tem como, entendeu? Doutora, não sei se a senhora gostaria de acrescentar mais Na verdade, alguma coisa. eu, assim, só para relembrar, a gente está falando em rastreamento de doença assintomática, tá? Mas não esquecer das mulheres com qualquer sintoma inicial, secreção vaginal, amarelada, aquosa, com cheiro fétido, sangramento na relação sexual. Por favor, não é normal sangrar na relação sexual. Jamais. Vá para o médico. E se o médico não valorizar, insista, eu vou dar meia culpa. Tem muito médico que não valoriza as queixas do paciente. Se a paciente achar que tem alguma coisa errada, insiste. Sabe? Isso aí eu vejo muito no serviço público. O médico não valorizou a minha queixa e vou terminar dizendo que, infelizmente, a Micheline depois vai estar aqui como um testemunho de vitória. 60% das mulheres no Brasil fazem diagnóstico com uma doença já avançada. Tá? Muito obrigada, doutora. Vacinem todo mundo, então, né? Coletar CP pelo menos uma vez por ano. Vamos ver se a gente consegue evoluir e talvez influenciar lá o nosso secretário, conversar sobre isso, né? E tratar disso de uma maneira mais ostensiva, vacinação nas escolas, vamos ver. Vamos ter que envolver outras pessoas para convencer a população. Micheline, quer falar, querida? Bom dia a todos. Esse ano até, né, Nájila, eu sempre digo que nós fizemos 9 anos esse ano de diagnóstico. Foi um achado na época. Não se esperava encontrar isso. Eu estava com o meu CP em dia. Eu era paciente recente da doutora Nájila, fazendo um tratamento para endometriose, na época. E nós fomos fazer uma vídeo para tirar focos de endometriose, quando ela aproveitou a oportunidade ali já para coletar material e botar o CP em dia. E veio a surpresa. Já na época ali, já o CP, o anato deu ali, a biópsia deu que eu estava com já o carcinoma. Ele ainda estava in situ, mas foi impressionante, foi em uma semana isso, o meu laudo do meu anato é 12 de setembro de 2012. A minha primeira tomografia do tórax de estadiamento é 22 de setembro, e eu já estava com metástase. Foi muito rápido. Ele evoluiu de uma forma assim, assustadora. Eu era fumante, o que colaborou bastante em razão da questão da imunidade. Aí, com as consultas com a Nájila, também já complementando o que ela me disse, me corrige, que a mulher tabagista, ela absorve 30% da nicotina, né? E fica na parte ginecológica, o que vai agravando e potencializando a parte se desenvolver um câncer. E tudo começou a ser assim, muita informação na época. Eu já estava do estádio 2 de início de diagnóstico, eu fui para o estágio 4B. Aí, de repente, eu recebo a notícia que tudo seria uma tentativa de tratamento
e que, via de regra, o percentual de sobrevida era de 8, 10 meses. E tudo foi uma corrida contra o tempo, uma corrida maluca, várias internações, tive trombose, tenho ainda, né? Tomo medicação, comecei a radioterapia de urgência, minha primeira sessão de rádio foi às 10 horas da noite, imagina, chegando de cadeira de rodas, não conseguia nem caminhar, estava com uma hemorragia muito grande. E tudo foi assim, hoje, até esse ano, há um mês atrás, a minha sobrinha me comentando que quem me visse lá naquela época, em outubro de 2012, novembro de 2012, não acreditavam que eu ia sair. Não acreditavam. Eu vou te falar que eu não acreditava. Eu só contei isso para ela 5 anos depois. Eu disse que ela era meu... É que, assim, o caso da Micheline, vou deixar ela falar, só 7% das pessoas sobrevivem. Porque ela já fez um diagnóstico com metástase pulmonar. E aí ela vai contar que ela já operou 2 vezes o pulmão, né? 3, na realidade já foram 3. Na minha longa, e aí a gente tem que aprender, todo paciente oncológico, não importa o câncer que tem, a gente tem que aprender a exercitar a paciência, ser paciente mesmo, paciência, e não adianta, é o tempo. Quem tenta controlar muito o tempo e as coisas, é uma coisa que foge do nosso controle. Muitas vezes eu conversava com a Nájila, furiosa, braba, mas não adiantava. Fiz radioterapia, fiz braquiterapia, fiz... A braquiterapia, eu não vou saber falar nos termos técnicos, mas é uma radioterapia interna, em posição ginecológica, diretamente no útero, né? Fiz 4 sessões de braquiterapia. O que só a radioterapia em si, ela já controlou de imediato o câncer principal, que era o colo do útero na época. E depois eu comecei a avançar para a quimioterapia, porque além das metástases pulmonares, eu também estava com metástases nos linfonodos do paraórtico, né, tudo. Então, eu estava bem complicado o caso. Não era um caso simples. Tive internações, tive problemas de sequelas da radioterapia, tenho até hoje, tomo medicação até hoje, mas tive uma internação bem grave, foram quase 30 dias internada. Também, quem me viu na época disse que eu não saía daquela, mas no final foi todo o ano de 2013, acabei concluindo a minha última sessão de químio em fevereiro de 2014, ainda com metástases pulmonares. Eu tinha que, como o corpo não estava mais reagindo ao tratamento, tinha que suspender, e o plano médico era acompanhar. Vamos acompanhar, se em 1 ano o principal não voltar, nós te operamos. Operamos o pulmão. E aí a gente tem que ficar na expectativa desse 1 ano, a cada 3 meses, fazendo exame, porque a gente é uma caixinha de surpresa, né? A gente não tem sintoma, eu nunca tive sintoma nenhum, tirando as minhas dores de endometriose, que eu sofria muito, mas eu não tinha sintoma nenhum de estar com câncer de colo do útero. Fiz todo o tratamento
E em 2015, eu estava apta a fazer as minhas cirurgias pulmonares. Eu fiz primeiro o lado esquerdo, tirei as metástases, depois eu fiz, 30 dias depois, o lado esquerdo e depois direito. E fui acompanhando a doença. Ela acabou se manifestando de novo, o principal nunca mais voltou, até então, graças a Deus, está tudo controlado. Todo ano eu faço exame, acompanho o exame de imagem com ginecologista, com oncologista, tenho um médico vascular, porque eu tenho a questão da trombose, tenho o médico específico para a área do intestino também, porque eu desenvolvi uma doença que se chama enterite actínica, que é da radioterapia. Então, eu tenho uma equipe médica multidisciplinar que me acompanham. Tenho o cirurgião torácico, que me acompanha até hoje também. Micheline, deixa eu só te interromper e te perguntar duas coisas. Então, tu ficou em tratamento 3 anos, é isso que eu entendi. Tu começou em 2012, aí fez todo o tratamento em 2013, aí em 2014 tu fez alguma intervenção, e em 2015 tu fez as cirurgias para retirar as metástases. E em fevereiro de 2018 eu fiz a última cirurgia pulmonar. Tive que fazer uma terceira intervenção, porque reapareceu um nódulo no pulmão, que não é considerado uma recidiva, era um dos nódulos que haviam sumido na época da quimioterapia. Em função do tratamento, né? Acho que isso é bem importante a gente alertar, porque às vezes a gente diz, mas apareceu de novo. Não, é que às vezes a doença fica escondida, né? E nós não temos como identificar isso de maneira pronta. E a minha segunda pergunta para ti é, tu foi atendida pelo SUS? Não. Isso assim, é um ponto que bem colocaste, observaste. Assim, eu sempre, nas minhas conversas com a Nájila, meu tratamento, eu acredito muito que ele teve um grande resultado em razão de eu ter um plano de saúde. Tá? De poder ter acesso a todos os tratamentos de forma imediata. Tá? Mesmo assim, eu tive alguns problemas no meio do caminho, logo no início. Eu sou advogada e eu tive internada fazendo ações judiciais para que eu pudesse ter acesso também ao meu tratamento. Tá? Então, algumas vezes o meu pai me acompanhou até o Fórum Central para eu fazer cumprir liminar, para poder ter acesso a exame de estadiamento importante para iniciar meu tratamento de radioterapia. Então, assim, claro que não é a mesma dificuldade que o pessoal do SUS tem. O tratamento também é todo diferente. Então, eu acho que esse é o grande diferencial do resultado fim. Na busca Sem dúvida, sim, eu vou ter que fazer uma intervenção aqui, porque, assim, quando a gente fala de que essa doença, que é o câncer, seja ele de qual parte do corpo for, é a segunda causa de morte no mundo, a gente tem que falar que o mundo não tem plano de saúde. O mundo depende do governo para conseguir ter acesso. E aí, assim, é muito difícil lidar com essa realidade, né? Porque, assim, eu trabalhei no SUS há mais de 20 anos e eu vejo como é difícil a gente conseguir chegar na informação. Então, por isso que esse lugar que a gente está aqui hoje, ele é tão importante. Porque quando a gente fala com as nossas voluntárias e que elas todas têm relato, né, de como foi sua doença e o que elas estão fazendo aqui, quanto mais pessoas souberem, melhor, porque a informação salva, né? Então, eu acho que a gente precisa
dar esse enfoque também. Micheline, eu queria que tu fizesse a tua conclusão desse momento, desse teu relato, que foi emocionante, e pudesse falar um pouco como foi a tua família em relação a isso. A família, ela sofre junto com a gente, né? Eu moro aqui em Porto Alegre, mas meus pais moram no interior. Eu moro sozinha, então eles, na época da radioterapia, eles vieram todos aqui para Porto Alegre me acompanharem. Porque de todos os tratamentos, quimioterapia, rádio, BRAC, cirúrgicos, para mim, a radioterapia foi o mais sofrido. Como era a parte pélvica, então, para mim, os sintomas foram muito mais graves e acentuados do que a quimioterapia. Eu sei que muita gente sofre com a quimioterapia, mas para mim foi a bracterapia. Mas a família, ela teve sempre presente, mas em razão da distância, infelizmente, eles não puderam estar de corpo presente físico. Mas sim, eles me apoiaram em todas as minhas decisões. Quando eu tive que aguardar esse 1 ano para saber se eu não ia recidivar, para poder ir para outra etapa de tratamento, a gente controlar esse 1 ano na cabeça da gente é muito difícil. Cheguei a procurar outras orientações médicas na época. E vou te dizer assim, graças a Deus que eu tive uma retrombose, porque senão eu tinha tido uma opção muito ruim na época. Eu tinha feito uma escolha muito ruim na época e que não ia me ajudar em nada. Acho até que hoje eu não estaria aqui conversando. Então, assim, minha família me apoiou na decisão de, assim, aguarda esse 1 ano. Porque a família, assim como a gente, eles querem resolver tudo aquilo ali. Eles querem que todo o sofrimento do filho, ainda mais para os pais, o filho se resolva de uma forma imediata. Mas eles entenderam comigo, me respeitaram e confiaram também nos meus médicos que a melhor opção era o aguardar. E tanto é que está aqui o resultado hoje, são 9 anos. Querida, que bom te ver aqui feliz, viva com saúde, né? Doutora Nájila, que te ajudou aí a enfrentar essa doença, e a tua família que estava contigo. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina. Também. Juliana, tu quer comentar alguma coisa sobre isso? Bom dia, gente. Tudo bem? Eu sou professora atualmente, sou enfermeira também. E sempre trabalhei com idosos. Fui cuidadora há anos, antes de me tornar enfermeira. E em 2019, eu tenho um relato da minha família, a minha avó, a quem me criou, que ela desenvolveu o câncer de colo de útero. Só que a gente sabe que idosos, antigos, daquela época, não faziam preventivo. E quando aconteceu isso, que ela baixou o hospital, claro, ela tinha plano de saúde, ela não precisou depender do SUS. Mas, infelizmente, não deu muito tempo da gente conseguir fazer o tratamento dela. Foi muito rápido. Isso acabou me gerando uma vontade a mais de saber sobre o câncer. Mesmo eu estando formada, tudo, eu decidi fazer um artigo e publicar. Eu fiz um levantamento de 2015 a 2019, aqui na região de Porto Alegre. Nós tivemos 758 idosas que faleceram com câncer de colo de útero. O resultado disso é a não prevenção. Elas não fazem o preventivo anual.
Claro, a doutora Nádila pode falar melhor sobre isso, mas, enfim, como é importante a gente fazer a prevenção. Eu sou da área da saúde, mas isso me chocou bastante quando eu vi ela naquela situação. Foram 4 meses, assim, muito rápidos. Claro, até hoje, eu ainda não me recuperei disso. Sinto muita falta. E, por isso, hoje eu estou aqui. Quero agradecer muito ao IMAMA, a Niaia, as meninas todas, por elas me darem essa oportunidade de ajudar outras pessoas, outras vitoriosas, a fazerem o preventivo, a procurar atendimento. E, enfim, parabéns, Micheline, por tu estás aqui hoje. Tu é uma vitoriosa. E é isso. Façam o preventivo de vocês. A gente está aqui hoje para ajudar vocês, para trazer um pouco do nosso conhecimento, porque é muito importante isso. Prevenção é tudo. Parabéns, vitoriosas. Vou passar um pouquinho a palavra aqui para... Juliana, emocionalmente visível o teu depoimento, né? A gente fica feliz quando escuta, e como profissionais da saúde a gente tem um papel muito importante, né? Então, te convido para sempre estar presente conosco em qualquer circunstância e poder falar disso para as pessoas, para que elas possam, com certeza, mudar o destino, né, de muita gente. Eu queria ver se Eu queria só fazer uma observação. Fala, Micheline. Só ressaltar o que a Nájila falou, que ela falou. As mulheres, preventivo. Façam o preventivo uma vez por ano. Procurem o seu médico. As famílias que têm crianças na idade da vacinação, procurem a vacina. Deem a vacina. Para a menina, para o menino, ela é muito importante. Eu acredito que se na época que eu fosse criança, os meus pais teriam me dado a vacina, teriam feito isso. Porque aos 37 anos de idade, eu fui, no auge do meu ir e vir de viver, eu fui tolhida de várias coisas em razão do meu diagnóstico de câncer. E hoje, 9 anos depois, eu sou uma sobrevivente, eu sou, mas eu tenho que conviver com muitas coisas que a gente tem o poder hoje de ajudar a evitar, para que daqui a 15, 20 anos, a juventude de hoje não sofra com isso. Querida, que bom, né? Doutora, quer falar? Eu só quero complementar que eu não frisei. Esse ano, a gente teve uma vitória que mulheres até 45 anos com alguma imunossupressão no Brasil têm direito à vacina, tá? E homens até 26 anos. Então, assim, mulheres com HIV têm que ser vacinadas, mulheres transplantadas que usam imunossupressores, o SUS dá. Mas o que eu quero deixar claro é o seguinte: quem tem condições, é uma vacina cara, tá? As pacientes acima de 15 anos são 3 doses. Mas qualquer mulher até os 45 anos e tem trabalhos até 55 anos, ela pode se vacinar. É isso que eu ia perguntar. Adianta a gente se vacinar? Adianta. É que, na verdade, assim, se tu fizer antes do contato sexual, sem o contato com HPV, em crianças que têm um sistema imunológico que faz uma reação maravilhosa à vacina, e 2 doses só, eu vou ter uma proteção de 98%. Mas, se eu fizer em qualquer época,
A gente diz que não adianta fazer com mulheres mais velhas, porque o sistema imunológico ele não responde adequadamente. Mas no consultório privado, eu sou obrigada a dizer, tu já te vacinou. Só que eu vou te dizer que mesmo as mulheres que têm condições, elas não se vacinam. Elas põem botox, elas botam prótese de mama, mas elas não, porque tu não enxerga. É um negócio que tu não enxerga. As pacientes minhas do consultório que gastam com a vacina, e eu digo que não é um gasto, é um investimento, são as que tiveram lesão, porque já tem trabalhos mostrando que se tu tem lesão, tu tratou a lesão, se tu vacinar, tu tem menos chance de ter uma nova lesão. Essas são as únicas que eu consigo que vacinem. Os meninos ali, a pergunta. Até 26 anos. Meninos, então, até 26, as meninas preferencialmente antes do primeiro contato sexual. Todos preferencialmente antes, porque daí eu não tenho, porque a vacina não trata a lesão, a vacina não vai tratar o vírus que tu está. Mas a gente não sabe qual vírus tu pode se contaminar com outros. Então, a imunidade natural que o vírus causa, que nem o Covid, não te dá segurança. A vacina faz uma imunidade diferente. Por que as pacientes que fumam, elas não conseguem, que a gente chama, clarear o vírus? Porque o cigarro age nas células que apresentam para o organismo o vírus. O cigarro inativa essa célula. Nós temos 2 missões, então, doutora. Nós temos 2 missões. Sim. Nós temos que trabalhar forte a questão do tabagismo, forte para combater isso, e temos que tentar influenciar o maior número de pessoas possível a fazer a vacina. Isso. Certo? E fazer o preventivo, né, Micheline? Infelizmente, poderia ser mais barata, né? É uma vacina cara. Vamos ver. A nossa paciente virtual, a Priscila, não sei se ela fala agora, quem poderia me ajudar? Tá. Enquanto isso, eu já vou avisando, né? Aqui a gente vai ter depois uma fala da doutora Alice Zelmanovitz, que é uma super professora da universidade, que vai falar um pouco sobre câncer de cólon, que é o intestino, né, para a gente poder, todo mundo entender, porque uma coisa é colo de útero, e a doutora vai falar bem sobre isso, e outra coisa é cólon, que é o intestino, que também mata bastante. E aí nós vamos ter o relato da nossa super Jaque, que está aqui. Tá. Priscila, tá nos ouvindo? Bom dia, querida. Abre o teu microfone e fala para nós um pouco como que está a tua vida, como que tu enfrentou essa doença que assusta muita gente, mas que não nos derrota, porque a gente está aqui juntas para enfrentar. Bom dia, então. Obrigada pelo convite. Até pensei que eu não ia falar nada, que eu só ia ouvir. Aí a Mônica me disse, não, tu vai falar alguma coisa. Eu disse, então tá, era 9 horas. Eu disse, não, deixa eu lá pentear o cabelo, botar um brinquinho, dar uma ajeitada. E foi assim, então, gurias. Eu ainda estou meio... É tudo muito novo para mim, porque eu, né, diagnostiquei o câncer no colo do útero em maio deste ano. Tá? Eu tenho 42 anos, tenho 3 filhos. Tenho uma filha de 18, um de 16 e um de 6. E desde o ano passado, como é que eu comecei a sentir que eu estava diferente? O ano passado, em setembro, eu comecei, assim, após as relações sexuais, eu havia sempre sangramento no final ali, né? Então, e aquilo não me, até então, assim, não tinha me dado nenhum tipo, assim, de start em nada. Eu pensei, deve ser normal, sei lá. Não levei a sério, não quis levar a sério, tá? E isso foi passando, setembro, outubro, novembro,
E isso continuou da mesma forma e eu não levando a sério. E aumentando o fluxo. Eu tinha bastante cólica quando eu estava menstruada. E quando foi em fevereiro, né, eu tinha uma consulta com uma ginecologista em São Leopoldo, que eu não vou mencionar o nome. E ela é uma médica gineco, mas ela também trabalha a parte de longevidade. E aí eu tive nela, porque a propaganda era legal, o Instagram estava postando várias coisas. Eu disse, quem sabe, vou lá, né? Aí fui, fiz vários exames, né? Ela me pediu vários exames de sangue, né? Fez o Papa Nicolau. E quando ela fez o Papa Nicolau, que ela fez o toque, ela disse assim, não, Priscila, tu tá com sangramento. Eu disse, é normal? Ela disse, não é normal, eu vou pedir uma ecografia transvaginal, então eu vou te pedir completo, os exames, faz tempo que tu não faz? Eu disse, olha, faz algum tempo, já faz 6 anos que eu não faço nenhum tipo de exame. Porque como eu tinha tido meu bebê, né, o meu filho, então, e a vida de adolescente, vida de dona de casa, e sempre preocupado com a família, né, eu acabei me deixando ali para segunda opções, terceira opção, eu fui a última opção, né. E aí ela me pediu esses exames, tá, saí dali, né, meio assim, ela não me disse nada, ela só disse assim que eu tinha um sangramento, que eu precisava ver o que era. Pois bem, seguindo o que ela tinha me pedido, fui, fiz todos os exames, fiz a eco, né, levei o Papa Nicolau, o exame para ser feito no laboratório. Passou uns 15 dias, eu já estava levando para ela novamente. E ela olhou meus exames tranquilamente, ela disse assim, não, tá tudo bem, tudo tranquilo, tá? Tu pode seguir, tá tudo tranquilo. Eu disse, então tá, fiquei aliviada, né? Fiquei super aliviada. Eu disse, não, tá tudo bem. Ela me deu alguns manipulados para mim tomar, mais assim para a parte mesmo de longevidade, né? Alguns ômegas 3, essa parte assim. Aí, só que o sangramento não parava. Ela me deu uma pomada, na época, eu lembro, que ficou uma semana, assim, sem sangramento, mas depois acabou a pomada, continuou o sangramento. Tá. Aí, isso foi em fevereiro. Quando foi em fevereiro, março, abril, maio, aí eu disse, não tá certo isso, vou procurar, moro no litoral, tá, gurias, moro em Tramandaí, e aí eu disse, vou procurar uma médica, né, preciso ir no ginecologista, já não confiando mais nessa que eu estava indo, que eu tinha me dado que estava tudo bem. Aí eu fui na doutora Ana Manuela Bica, lá em Capão da Canoa, né, uma médica, assim, até não tinha nunca ouvido falar nela, assim, eu tinha ido nessa clínica para um atendimento com o meu marido e acabei vendo ali na plaquinha dizendo, ginecologista Ana Manuela. Eu disse, vou nessa moça, né? Tá, fui lá nela, ela, assim, uma pessoa assim maravilhosa, me perguntou toda a minha vida, né, como é que era, o que eu estava sentindo. E aí ela foi fazer o meu exame de toque. Quando ela fez o meu exame de toque, ela estagnou, ela ficou parada. Ela disse assim, Priscila, eu vou te pedir agora um exame, como é que é o nome do exame? Coloscopia com biópsia, tá? Porque eu não estou gostando do que eu estou vendo. Tu faz esse exame e quanto mais rápido tu tiver o resultado, tu me traz. Isso foi dia 15, dia 28 de maio, eu fiz o exame. Levou um tempo, levou uns 10 dias para o exame ficar pronto, porque ainda deu problema lá no sistema deles, e eles não tinham me dado esse exame, não conseguiam me dar antes. Aí, quando era dia 16 de junho, né, eu peguei o resultado, já tinha pego o resultado, só que eu não quis abrir o resultado, e aí eu levei para ela. Quando ela abriu o exame, ali o resultado do exame, ela disse assim, eu falei, doutora, não é bom, né? Ela disse assim, Priscila, tu tem plano de saúde? Primeira coisa que ela perguntou para mim. Eu falei assim, não, eu não tenho. Ela disse, então eu vou te dar um encaminhamento aqui para a prefeitura, para ti, assim, Priscila, eu estou te pedindo para ti ir urgentemente pedir um encaminhamento que tu vai ter que fazer um tratamento. E aquilo, assim, o mundo, ali, daquele dia, assim, eu achei que eu fosse morrer ali naquela sala dela, quando ela me disse isso, né? Aí ela falou assim, só que assim, eu falei, doutora, eu não tenho
plano de saúde, mas eu tenho condição de pagar uma consulta. Ela disse assim, então eu vou te dar o telefone aqui da minha... eu não lembro bem o que a Nájila foi dela, mas eu Fui acho professora. que professora, né, Nájila? Aí ela disse assim, eu vou te dar o telefone da doutora Nájila, em Porto Alegre, no hospital, que ela atende. Aí eu disse, não, por favor. Aí ela me deu, isso era umas 2, 3 horas da tarde, eu lá do consultório mesmo, já saí ligando, tentando o horário com a doutora Nájila. E aí expliquei para as gurias, né, disse, gurias, eu preciso de um atendimento urgente e tal, e que a doutora Ana está me passando. Ela disse, não, então tá aí. A doutora Nájila só consegue atender na sexta. Eu disse, gente, na sexta... Eu assim, né, eu se na sexta já... isso era numa quarta. Se na sexta já são 2 dias, como é que eu vou fazer? Aí, assim, ó, por obra de Deus, as gurias, logo em seguida, Priscila, deixa o teu contato que eu ligo para ti qualquer coisa aqui. Isso, de noite, eu já estava na doutora Nájila, as gurias disseram assim, Priscila, vem que a doutora Nájila vai conseguir te atender. Aí foi aquela coisa, né, cheguei na doutora, a doutora, né, já me pediu vários exames, né, ressonância, e isso foi uma correria contra o tempo também. E a doutora Nájila já começou a me explicar, né, sobre o diagnóstico, só que até então a gente não tinha muita informação. Aí, uma semana após, assim, eu já estava com um exame de ressonância pronto, a doutora Nájila abriu em Porto Alegre, marcou um horário comigo, aí eu fui até o consultório, e ela me explicou tudo, né, então tu tá, Priscila, com câncer no colo do útero, né, e infelizmente tu já tem metástase. E quando ela falou isso, gente, eu disse, não, eu acho que eu não vou viver mais um mês, né? Eu acho que é só esse tempo, porque eu, né? E o teu grau, Priscila, já se encontra agora em grau 3. Eu não tenho muita informação ainda, assim, de dizer... Grau 3 é que a gente estadia o câncer, estadio 1, 2, 3. A doença dela já tinha ultrapassado o colo do útero e já estava nos ligamentos, indo em direção à parede pélvica, com metástase em linfonodos pélvicos. Então, ela já não era uma candidata à cirurgia. Por isso que era um estadio 3. Ela já tinha uma doença avançada. Provavelmente, essa doença ela tinha há anos. Mas, como ela ficou 6 anos sem fazer coleta, né, Priscila? Não conseguiu pegar a lesão no início, entendeu? E aí, aquele diagnóstico, assim, eu pensei... estava eu e minha mãe juntas. E aí, quando eu saí daquele consultório, eu pensei assim, bom, e agora? Primeira coisa que veio na cabeça, os filhos. Como é que vai ser? O pequeno é autista. Eu disse, todas as terapias sou eu que... Não estamos te ouvindo, deu. Tá, eu tinha uma chamada ali. Aí, o que aconteceu? Aí, logo em seguida, então, a doutora Priscila, vamos assim... tu vai começar com tu vai fazer radioterapia, quimioterapia e braquiterapia. Já vou ligar para o doutor Rossari, já vou falar com a doutora Rosimarie, vamos fazer isso o mais rápido possível. E aí... E tu pagou por esse tratamento, só para eu entender, assim, tu teve que pagar, tu não conseguiu entrar pelo SUS daí? Então, aí o que aconteceu? A doutora perguntou, tu tem plano de saúde? Eu disse, não, doutora, mas graças a Deus eu ainda tenho algumas economias que eu acho que a gente vai poder, pelo menos, dar entrada nesse tratamento. Então, é radioterapia, quimioterapia, braquiterapia. Então, eu fiz tudo particular. Eu consegui fazer todo o meu tratamento particular. E, assim, nessa parte, assim, graças a Deus que eu ainda tive essa condição, né, de fazer, porque eu também, se eu esperasse pelo SUS naquele momento, eu não sei também como é que seria hoje, né? Então, eu passei muito bem, assim, em todos os tratamentos, né? Também tive algumas, assim, fiquei um pouco ruim na radioterapia, né? A quimioterapia também me deixou muito, assim, enjoada, aquelas coisas diferentes que a gente acha que não vai passar com a gente. Mas, enfim, assim, eu consegui passar bem essa fase. Então, faz 3 meses que eu terminei, né, todo o meu tratamento, e agora eu também estou em acompanhamento, né, com a doutora Nájila. Eu tive em outubro, final de outubro, em janeiro para mim estar novamente, aí eu tenho que fazer exame de tórax, né, e seguir o tratamento.
tenho ainda muito medo, não vou dizer para vocês assim que eu estou 100%... tenho confiança, mas eu ainda tenho muito medo, né? Tanto é que eu não fico procurando informação, eu não fico na internet, eu não sei se isso eu sempre fui assim, uma pessoa não muito ligada às redes sociais. Então, isso aí ainda me afastou um pouco mais. E tanto é que eu deixei 6 anos, né, guria, sem fazer tratamento, porque eu sou bem desligada. E tratamento não, fazer meus cuidados, né, como mulher, que toda mulher tem que fazer, tem que se valorizar, tem que se amar, né, e se cuidar primeiramente. Hoje, se tu pudesse dar um conselho para quem está nos ouvindo, seria o quê? Mesmo que a gente que é mulher, a gente é muito assim protetora, né? A gente quer cuidar de todo mundo, do outro, né? Do outro. Mas a gente, eu como experiência própria, eu sempre deixei assim, eu sempre fiquei para trás, né, em tudo, sempre pensando em filho, escola, filho adolescente, e marido, que também há 8 anos teve um infarto, com 42 anos, então eu sempre cuidava muito dele, disse, Luiz, tu tem que fazer teus exames de rotina, Luiz, vai lá e faz isso, Luiz. E eu nada, né, porque eu nunca tive nada, eu sempre fui uma pessoa saudável, comia bem, sempre fiz uma atividade física, sabe, então eu nunca tive, assim, problemas de saúde, pressão boa, nada, o máximo, assim, que eu tive era gripe, quando eu ficava bem ruinzinha e nem febre tinha. Então, assim, eu sempre acreditei muito, né, que meu corpo sempre estava saudável. E, na verdade, não. Né? Mas aí, Priscila, eu acho que a doutora vai concordar comigo, Alice também, que é o seguinte, fiquem atentas aos sinais. Sangue não é normal em nenhum lugar. Sangue ou está na veia ou menstruação, o resto é doença. É isso aí. E, na verdade, assim, menstruação na época certa. Se começar a sangrar fora do período, não é normal. Nem quando a gente escova os dentes sangra é normal. Mas tu vê que ela teve, eu digo assim, ó, se vocês pensarem, ela teve quase 1 ano até entre o início dos sintomas e a biópsia. E ela teve recurso, ela foi atrás. E o que me adiantou o médico com uma queixa de sangramento pós-coital? Na relação, pediu uma eco transvaginal, não tem relação nenhuma com prevenção de colo uterino. Isso é muito importante, doutora. Repete, por favor. Uma eco transvaginal não tem nenhum poder de prevenção, de diagnóstico em relação a câncer de colo uterino. Eu vou fazer um relato de uma coisa rapidamente que eu fiquei estarrecida, que como médica do SUS eu escuto histórias horrendas. Uma paciente da praia também, que consultava no posto, com queixa de sangramento intermenstrual e sangramento pós-coital, 35 anos. O médico pedia a eco transvaginal, não examinava, tá? O CP tinha sangue na coleta. Ele disse para ela, teu problema é nervoso, tu estás nervosa, deu diazepam. Esta menina veio para mim, encaminhada de alguma outra pessoa no SUS, com metástase. Quando eu examinei, gurias, eu tive aquela parada, assim. Ela tinha metástase até a parede óssea. Com 35 anos, eu disse, posso te falar um negócio? Joga fora o teu diazepam. Tu não está nervosa. Isso que fizeram contigo é um... Sabe, eu fiquei com muita raiva, eu não consegui, eu não ia falar para ela, vai lá e processa, porque isso era uma decisão dela. Mas ela ficou 1 ano, gurias, falando, eu estou com sangramento na relação, mas a tua eco está normal. Mas aí entra aquela máxima, né, de quem atende na saúde, que é assim, exame físico e anamnese são as coisas mais importantes. Então, quando tu tiver com o teu médico, ele tem sim que te examinar, com a tua enfermeira da unidade de saúde, que muitas vezes são as enfermeiras que fazem essa primeira avaliação, né? E a gente precisa dar valor para o que os pacientes dizem, né? Priscila, querida, eu te agradeço o teu depoimento. Eu passo já para a doutora Alice Zeumanovitz,
para fazer a sua fala sobre câncer de cólon. Que câncer é esse? E a gente vai escutar um pouco sobre essa super especialista. Pode falar, doutora. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite, né? Vocês sabem, assim, para falar sobre câncer, em qualquer ambiente, qualquer lugar, sobre qualquer aspecto, eu estou sempre disponível, assim. Então, estou me sentindo super bem. Queria dar super parabéns a todos os depoimentos antes daqui, né? E queria fazer um elogio, assim. Os pacientes que conseguem participar de eventos como esse têm que ser muito, muito valorizados, né? Então, agradecer, né, a Micheline, lógico, mas também, não sei se a Kátia pode entrar já para ela participar. Kátia está online. Kátia e a Jaque vão falar um pouco, né? Que câncer é esse? Câncer de cólon, né? Kátia. Oi, Kátia. Vai mais para trás da câmera. Estou vendo só teus óculos. Ah, melhorando. Agora sim. Oi, oi. Oi, oi. Melhorou. Eu pedi para tu entrar para tu acompanhar desde o início, depois aí tu faz o teu depoimento. Tá. Então, assim, o que acontece? Muita gente não sabe o que é o câncer de cólon, né? Porque o câncer de colo, o colo uterino é super importante, né? E ele é um câncer que afeta a mulher jovem, a mortalidade da mulher jovem e tal. E o câncer de cólon, que é o câncer de intestino, fica meio esquecido. Mas é um câncer que está começando a crescer muito no nosso meio, porque está associado ao estilo de vida, esse estilo de vida mais sedentário, mais urbano, mais industrializado. Então, está aumentando tanto em incidência, né, o número de novos casos, quanto de mortalidade. Doutora, só um pouquinho, só vamos pedir para a nossa Kátia fechar o microfone. Aí, Kátia, só fica nos ouvindo, porque senão dá interferência no som aqui. Kátia, fecha o microfone, querida. Tá, eu estou tentando ajudar. Chama a Mel. Chama a Mel. A Mel. Tá, fechou agora. Fechou. Vai lá, doutora. Mas como a gente tem pouco tempo, o que eu vou propor é que a Jaque e a Kátia contem um pouco que câncer é esse e como é viver com esse câncer, tá? Mas eu queria falar uma coisa bem rápida antes. Nós estamos falando muito sobre acesso, né? Queria lembrar que o acesso, ele é multifatorial. Às vezes a gente culpabiliza o paciente, né? Às vezes a gente viu aqui vários depoimentos, né, várias situações de que não é só o paciente que tem que buscar o exame, ou buscar o atendimento, ou buscar se cuidar. É muito mais. A gente tem a família, quer dizer, a família oportunizar que a mulher se cuide, né? E as duas pacientes que estão aqui que têm famílias super presentes, que cuidam muito delas também. Elas têm que aceitar ser cuidadas, estão aceitando, né? Mas tem todo o sistema de saúde, tem uma questão cultural muito forte em relação a sintomas. Então, câncer de colo uterino tem a ver... Desculpe, câncer de cólon do intestino, câncer de intestino tem a ver com evacuação, sintomas anais, sangramento nas fezes, alteração do hábito intestinal. A mulher acha que ser constipada é normal, não é normal, é comum, mas não é normal. Então, a gente não quer ir no proctologista porque o exame é um exame de toque retal. Então, a gente vai no ginecologista, faz exame de toque vaginal numa boa. Toque retal, não. Né? Imagina se eu vou no procto. Tem que ser uma mulher, porque senão ele vai fazer o exame. Ok, faz tudo parte do nosso autocuidado, do nosso autoconhecimento. E acho que, assim, quando a gente falar de acesso, a gente tem que entender que são muitos fatores. Né? Não é só paciente, não é só o médico, não é só o sistema de saúde. Tem muitas questões culturais, tem muitas questões de vida, e a gente tem que estar lidando com todas essas questões para poder ser efetivo na prevenção. Então, eu acho que tem pouco tempo, eu realmente gostaria que elas pudessem falar um pouco, então eu vou passar direto, não sei, Jaque, Kátia. Vamos começar com a Jaque aqui, que está aqui, depois a gente passa para a Kátia. Só mais um pouquinho, Kátia. Vamos ouvir a Jaque agora, depois aí tu entra. Kátia, desliga um pouquinho. A Jaque vai falar primeiro. Vamos lá. Vai, Jaque. Bom dia. Prazer estar aqui. Obrigada por a gente poder se fazer ouvir um pouquinho. Eu vou tentar falar alguma coisa assim a respeito, porque as histórias são muito parecidas, né? Os diagnósticos, o susto, todas as intervenções, cirurgias, quimioterapias, tratamento, briga com plano de saúde.
A única coisa que eu quero reiterar, que eu também fui fumante 10 anos, então, né, a gente tem essa contribuição aí para o combo. Eu não, ao contrário que a outra paciente ali falou, que fazia 6 anos que não fazia nenhum exame, eu sempre fui muito regrada com os meus exames ginecológicos, mamografia. Eu tinha 2 nódulos na tireoide que eu acompanhava há mais de 20 anos. Todo mês de janeiro eu tirava uma semana para fazer os meus exames, e eu achava que colonoscopia era depois dos 50. Não tinha sintomas que eu me desse conta. Eu fui me dar conta que eu tinha um desconforto, não chegava nem a ser uma dor, porque eu sou uma rocha, sou forte, né? Não é qualquer coisa que me derruba, saúde de ferro. Então, quando eu senti um desconforto no Pilates, o instrutor do Pilates assim, tu já fez colonoscopia? Eu disse, olha só, tenho 48 anos, só depois dos 50. A Organização Mundial da Saúde não fala. E aí eu fiquei com essa coisa na cabeça. E aí eu fui, achando que estava entrando na menopausa, fui fazer uma geral assim, de ecografia, e na ecografia transvaginal apareceu uma porção em cima do meu ovário esquerdo. Enfim, em 2018, eu fui diagnosticada com câncer de cólon metastático, já com metástase no peritônio. Não sou mulher de pouca coisa, já tinha mais um tumor no rim, que não tinha nada a ver com esse. E de lá para cá, eu costumo dizer que não é uma luta, eu convivo com a doença, é uma doença que ameaça a minha vida. Mas eu não tento dizer que é uma luta, porque uma hora ele vai me vencer, e isso é da vida, né? Uma hora vai terminar. O que eu quero colocar é que a gente pode viver, sim, com qualidade de vida, apesar do câncer. E a gente precisa falar do câncer, né? Principalmente com os familiares, com os amigos, que se envolvem muito afetivamente, sofrem muito com a gente e tem um tabu muito grande em falar, né? As pessoas, às vezes, me olham assim, como é que tu tá? Estou ótima, estou comendo, estou me divertindo, eu vou, agora que começou a poder sair de novo, eu vou ao cinema, eu vou a show, eu viajo. Então, eu estava brincando, né? Eu fui no cabeleireiro, né? Aí o cabeleireiro pergunta assim, e qual é a tua especialidade? Eu digo, é câncer. Aí para a conversa. Ninguém quer falar sobre isso, né? É a mesma coisa com a gente, coitada, né? Até no começo, assim, as pessoas vinham me levar para almoçar fora, para fazer um café, parecia assim, ela vai fazer foto. Tipo, vai ser a última refeição dela, né? Comigo. A sensação que tu tem é essa. Não quero dizer que a gente não pense na terminalidade, que a gente não pensa nas coisas que a gente vai deixar, que a gente também não tenha tristeza. Tem tristeza, né? Às vezes, tu pensa assim, nossa, começar um outro tratamento, outra quimioterapia, será que vai dar certo? Mas a gente tem que viver apesar disso, porque senão tu fica, faz uma quimioterapia, fica uma semana esperando a outra, sabe? E não vive, não dá valor para um banho que tu consegue tomar sozinha, para a refeição que tu conseguiu fazer, sabe? Para uma risada que tu deu com um amigo. E essas coisas são muito importantes na convivência, no tratamento com o câncer. A gente não está livre do sofrimento, a gente não está livre do envelhecimento e a gente não está livre da morte. E falar sobre isso é muito empoderador, né? Uma palavra que está na moda, porque as pessoas não querem falar, tem um tabu muito grande com isso, né? Da doença. Então, o que eu posso dizer é isso, né? Ter uma rede de apoio. Eu tenho consciência dos meus privilégios, né? Tenho uma família que me apoia muito, tenho uma rede de amigos que me apoia muito. Eu tenho acesso ao tratamento. Eu tenho médicos, né? A primeira médica foi a Alice, eu tenho um outro médico agora, que são pessoas que eu sento e eu discuto o meu tratamento, o que eu vou fazer. Agora, eu fiz uma cirurgia enorme agora para tirar... Não tenho nada no intestino, não tenho nada no peritônio, but apareceu meus pulmões, parece uma arvorezinha de Natal de metástase. Tivemos que reiniciar um outro tratamento. Mas eu sentei com o médico, eu disse, eu quero dar uma passeada antes de começar. E aí a gente vai se adaptando, vai ter quais são os possíveis... Aí, se a gente fica com o cognitivo meio complicado, a quimioterapia faz as palavras eles fugirem. Efeitos colaterais. Efeitos colaterais que eu vou ter, que eu possa ter. O que eu posso para melhorar? Eu não posso tomar sol.
um acompanhamento nutricional. Até acho que vi que a Fernanda teve aqui ontem, né? Fernanda Bortolom. Então, a Fernanda é uma menina que me acompanha também na questão nutricional. É verdade, eu não tenho uma gripe, eu sou saudável, sabe? Parece bobagem dizer, mas eu sou saudável com o câncer, né? Então, é isso que eu prezo muito, a minha qualidade, poder falar disso, não fugindo da doença, não dizer, ela está negando. Não estou negando, né? Eu convivo com ela e ela não pode ser o centro da minha vida, né? Já que, assim, não sei, né, mas todos os pacientes que eu vi sair disso e sobreviver com mais qualidade de vida são os pacientes que encaram a doença desse jeito, com força, com coragem, com vontade de continuar vivos, porque é isso que faz a gente estar aqui hoje, né? Todos nós podemos ter qualquer coisa, né? A gente viu aí essa pandemia nos assolar, famílias inteiras, profissionais de saúde cuidando dos outros e também adoecendo, acabam falecendo por conta disso, mas o que vale é a vontade que a gente tem de viver. Não estou dizendo que não tem que tratar, eu só acho que a gente precisa enfrentar com coragem, que acho que é isso que tu faz. Então, meus parabéns, né? Que bom que tu está aqui conosco. Acho que todas elas, né, merecem uma salva de palmas. A gente está quase terminando. Eu só queria ouvir a nossa querida Kátia, que está lá em casa. Kátia, agora a tua vez, pode falar, querida. A gente está te ouvindo. Você está me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Tá. Então, a minha luta começou em 2014. Aí eu fui diagnosticada com câncer de cólon metastático, né? Assim, eu sentia dores desde 2012. E eu fui a vários médicos, várias ginecos, troquei, e não me pediam um exame. A minha médica, minha gineco, dizia que eu era muito sensível, que eu provavelmente tinha endometriose. E aí foi passando o tempo, né? Aí, em 2014, eu disse, estava na praia com a família, e eu disse, eu vou para Porto Alegre e vou tentar descobrir o que eu tenho, porque depois começam as aulas, eu era professora, depois começam as aulas, aí eu não vou ter mais tempo. Aí eu fui direto a pesquisar quem era especialista em endometriose. Aí eu descobri na Oncotrata a doutora Rafaela Petraco, e ela me pediu uma ressonância. Aí fez a ressonância, ela me ligou. Ela disse assim, Kátia, tu não tem endometriose, tu tem que procurar um gastro. Tá bom. Fui atrás do gastro. Aí o gastro, Kátia, teus sintomas não é para mim, tu tem que procurar um prócto. Aí o tempo vai passando, né? Tu marca, espera 15 dias, aí o tempo vai passando. Aí eu fui no prócto. Ela disse assim, olha, 99% que seja rins. Eu espero que tu vá num urologista. Me deu vários nomes assim bons, né? Mas ela disse, por descargo de consciência, eu vou te pedir uma colonoscopia. E daí eu fiz a colo, assim que ela entrou com a câmera, ela já bateu no tumor. Resumindo, o tumor tinha 14 centímetros já, eu já estava com metástases no fígado. Aí foi aquele susto, né? Aquela desespero na família. A gente, quando recebe o diagnóstico, a gente sente muito, assim, muito. Até porque eu tinha recém feito 40 anos, né? E eu tive que largar tudo, assim. Eu saí para fazer um exame da escola e nunca mais voltei, né? Já a prefeitura decidiu me aposentar, disse que eu não tinha como voltar. Na época eu fiquei bem revoltada, porque eu queria trabalhar.
E recente tinha feito mestrado, e eu queria botar tudo aquilo, né, em atividade. E foi bem difícil, assim, aceitar a aposentadoria, né? Mas hoje eu vejo que foi bem melhor, porque realmente não tem condições, eu vivo em função disso. Então, em fevereiro de 2015, eu fiz hepatectomia. Hepatectomia, cirurgia do fígado. Isso aí. E aí, isso foi em 2015, final de 2015. Aí, em 2016, apareceu... no peritônio. Não, 2017, apareceu tumores nos pulmões, né, doutora? Isso. Foi 2017. E a gente fez vários protocolos já de químio, né, vários, assim, tentando diminuir as metástases. Em 2018, apareceu no peritônio. 2019 começou a complicar, que foi bem na época da pandemia, assim. Começou a pandemia e começou a complicar o câncer, né? Ele veio assim... eu tenho a senhora pode me ajudar, doutora. Eu tenho o catéter, ureter duplicado. Ela tem o rim com o ureter duplicado, então ela não pode botar só um duplo J, ela tem 2 duplo J. Toda diferente, né? Toda diferente. Mas ela tá bem. Dói. Tem dor. Dói muito, né? Aí a gente agora está com um plano, né, de analgesia. Eu sinto muita dor, eu tenho muito... Vocês falaram em sangue na urina, né? Foi descoberto, então, agora, faz um mês, que eu estou com um tumor infiltrado na bexiga. E aí eu vou fazer xixi e sai muito sangue. E a Kátia já fiz algumas transfusões, né? A Kátia está em acompanhamento domiciliar com a equipe de cuidados paliativos do SUS. Então, ela recebe analgesia, recebe todo oxigênio, toda a medicação do SUS em casa, em Porto Alegre. Que é o programa Melhor em Casa. Da Prefeitura. Melhor em Casa, é isso aí. Kátia... aí, até recebi a bomba de oxigênio. Estou esperando outra, porque assim, ó, essa coisa do tumor no pulmão me afetou bastante. Então, se eu vou subir uma escada... Ontem, por exemplo, eu caí, eu não tive força para levantar as pernas. Então, assim, eu estou numa situação bem ruinzinha no momento. Mas eu não perco a esperança, eu estou sempre, assim, já tive muito mal, assim, psicologicamente, né, emocionalmente. Fiquei bem afetada, ainda mais que eu descobri, assim, metástase cerebral. Aí foi, assim, o fundo do poço para mim, né, de pavor. A gente fez rádio já, né, terapia. E então tá sendo difícil, não é fácil, é um dia após o outro, né? No momento está sendo bem difícil para mim, mas eu tenho esperança, não perco a esperança, assim. Às vezes eu fico revoltada, mas daí eu já me coloco no prumo, eu tento ver, eu tento pensar assim que, poxa, são 7 anos, né? 7 anos é muita coisa. Então, quem sabe, assim, eu já fui bem beneficiada pelos avanços da medicina, né? Eu converso muito com a doutora Alice sobre isso, que... A Kátia já se beneficiou de todos os avanços da medicina no câncer de cólon. Isso aí. Então, a gente conversa lá desde o início, né?
Eu lembro que eu cheguei no consultório da doutora Alice bem triste, bem desesperada, e ela disse, olha, há 15 anos atrás não tinha o que fazer contigo, né? Então, a gente agradece muito, né, por esses benefícios, que a gente tem que brigar aí para darem valor à ciência, né, que é o que pode nos salvar. E ter fé. Eu tenho muita fé, assim, né? Não sou uma religiosa, assim, assídua na igreja, nem nada, mas eu tenho dentro de mim que, por tudo que eu já sofri, assim, e tô penando, assim, do ano passado para cá, tem que ter um propósito, sabe? Eu penso assim. Kátia, querida, que bom te ouvir, que bom que tu pode estar aqui conosco, contando um pouco da tua vida, né? Ter câncer faz parte da vida de algumas pessoas. Eu tenho certeza que todo mundo se emociona quando te vê falando, porque nós nos colocamos sempre no lugar do outro, né? Ter empatia e ter resiliência para aguentar o tempo, que às vezes é 1 ano, às vezes é 2, às vezes é rápido, mas às vezes não, né? Então, infelizmente, a gente poderia ficar aqui a tarde inteira falando, mas eu tenho que encerrar. Eu agradeço a todas vocês que vieram aqui hoje, nesse dia, que puderam doar um pouco do seu tempo. Chamo já de imediato para as palestras que nós vamos ter de tarde. Vai estar o Dr. Brasil aqui, urologista do HPV, falando, o Guilherme, falando sobre câncer de próstata. Depois tem o Rafael Vargas, meu grande amigo, falando sobre câncer de pulmão. O Dalpisol, oncologista, também falando sobre tratamento humanizado. E agora, imediatamente, a gente vai ter sobre cuidados paliativos com a super embaixadora Laura Medina, que vai fazer essa abertura para nós. Então, eu quero pedir uma salva de palmas para essas pacientes maravilhosas. E dizer que cada vez mais a gente tem que se empenhar para ajudar vocês, né? Nosso trabalho, nossa missão é ajudar as pessoas, tá? Parabéns, muito obrigada. A nossa cerimonialista aqui. Obrigada, gente. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.